E aí, pessoas que ainda não receberam 89 mil na conta de vocês, tudo bem? Semana passada, 3 eventos rolaram aqui na China relacionados ao Covid, que meio que chocaram o mundo inteiro, né? O primeiro foi a festa da piscina em Wuhan. O segundo foi a cloroquina mantida como um protocolo de tratamento do Covid. E aí o mais recente é a não obrigatoriedade de máscaras em locais públicos em Pequim. Começando pelas máscaras, fazem 13 dias que Pequim não registra nenhum caso de contaminação local. Os números oficiais por lá indicam cerca de 1.000 casos e 9 mortes, mas com uma população de 21 milhões de pessoas, além de ser a capital do país e um hub de entrada de estrangeiros, o controle por lá sempre foi muito pesado, né? Inclusive em junho, quando foram identificados alguns outros casos conectados ao mercado de peixes, que no fim não tem nada a ver com peixe, a pessoa que estava manipulando a tábua de corte lá que estava infectada e acabou contaminando os alimentos. Em 2 dias eles descobriram a origem e fecharam o mercado. Todo mundo que visitou o mercado após o dia 30 de maio tinha que ser testado. 3 políticos responsáveis por aquele distrito foram demitidos, todas as escolas foram fechadas e quem morava perto ou em áreas de risco não poderia mais deixar a cidade. E em 9 dias eles testaram 2 milhões de pessoas conectadas a esses casos do mercado e acharam 13 novos casos. E só agora é que caiu essa necessidade de máscaras em locais abertos, na rua e etc. E aí eu tenho lido muito no Twitter as pessoas comentando: putz, tá vendo? Nem na China eles usam máscara mais, por que a gente idiota tem que usar essa focinheira? A pergunta correta é: em algum momento, qualquer nível de governo do Brasil teve algo próximo a esse tipo de controle do vírus? Que aí sim se pode se questionar com relação à máscara. Tanto que onde eu moro, a necessidade de máscaras já caiu há mais tempo. Em locais fechados ainda precisa, então ainda existe a medição de temperatura e álcool por tudo quanto é lugar. Inclusive eu explico melhor nesse vídeo como ainda é feito o controle aqui na China. E óbvio, isso não quer dizer que a China abandonou as máscaras porque não funciona. Justamente porque as máscaras funcionaram durante os últimos meses, é que agora não existe mais essa necessidade de usar máscaras em locais públicos. E aí a segunda notícia é que o Ministério da Saúde chinês revisou os protocolos de combate ao Covid e manteve a cloroquina, que eles indicaram lá em fevereiro como tendo alguns resultados positivos em laboratório, e repetindo, em laboratório. E já a hidroxicloroquina é contraindicada no mesmo documento. O documento oficial diz, abre aspas, algumas drogas demonstram certo nível de eficácia para o tratamento em estudos clínicos, mas não existe nenhuma droga antiviral confirmada via estudo duplo cego e testes controlados com placebo. O uso da hidroxicloroquina sozinha ou com azitromicina não é recomendado. Fecha aspas. Esse é o documento oficial do Ministério da Saúde da China. A China foi o primeiro país a recomendar a cloroquina lá no começo da pandemia, mas baseado num estudo com uma amostra de 197 pessoas e comparando com dados históricos. O padrão ouro, que seria duplo cego e placebo, como eles mesmos falam, não foi feito por aqui. Mas tanto a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, basicamente, e a OMS e vários outros países proibiram o uso da cloroquina porque todos os testes indicavam que, além de não ajudar, trazia um risco maior para a saúde dos pacientes. O fato da China manter a cloroquina não é um atestado que funciona, até porque, se é assim, as pessoas têm que acreditar também no que o resto da ciência chinesa diz, de que o vírus não foi criado aqui, que máscaras e distanciamento social funcionam e etc, né? E de acordo com um especialista de Hong Kong que foi ouvido pela matéria do South China Morning Post, que é o que circulou pelo mundo todo basicamente, cloroquina e hidroxicloroquina é a mesma coisa e ninguém entende por que a China manteve um e retirou o outro. E a gente chega na rave do parque aquático de Wuhan, né? Que ficou mais famosa do que todo mundo podia imaginar. Para mim é basicamente a mesma coisa do que aconteceu com as máscaras em Pequim. Wuhan ficou em lockdown por 76 dias. Da noite pro dia, 11 milhões de pessoas não podiam mais sair para lugar nenhum. O transporte público fechou, táxi, lojas, mercados, tudo parou. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Então, tem muitos casos de gente que estava lá a trabalho ou a passeio e não podia voltar para casa. Em maio, eles acharam 6 casos no mesmo condomínio, o que fez com que a prefeitura de Wuhan
testasse a população inteira, cerca de 11 milhões de pessoas, e acharam 300 casos assintomáticos. Ainda existe a necessidade de máscaras, medição de temperatura, desinfecção, como é feito aqui na minha região. Inclusive, semana passada eu fui para uma outra província, aqui perto de Guangzhou. Eu precisei fazer o teste de Covid para poder confirmar a estadia nos hotéis. Chegando lá, eu tive que mostrar o resultado do teste de novo, tive que mostrar o código verde do meu celular, indicando que eu estou bem de saúde, que eu posso me hospedar, e provavelmente é o mesmo que acontece em Wuhan, principalmente por ter começado por lá. Inclusive, de acordo com os administradores do parque aquático, eles estão operando numa capacidade reduzida, com todos os controles de medição que eu já mencionei, e de acordo com a própria FDA, não existe prova de contaminação através de água de piscina, e os produtos usados, inclusive, para tratamento da água devem matar ou inativar o vírus de qualquer forma. Para mim, pessoalmente, essa festa é algo que a gente deveria celebrar para mostrar que, seguindo a ciência, há uma forma sim da gente controlar esse vírus sem a perda de centenas de milhares de pessoas, fazendo com que a economia volte ao normal o mais rápido possível. Yes, science! Inclusive, nesse outro vídeo aqui, eu explico como que a potência econômica mundial do Vietnã conseguiu controlar o vírus, ter 1000 casos, 25 pessoas mortas e metade da população brasileira simplesmente seguindo cientistas e os planos que eles traçaram depois da crise de SARS em 2003. Se você vê essas imagens de Wuhan e fica indignado, vá se indignar com os seus políticos da sua região, porque se eles tivessem feito o que foi feito aqui na China, muitas vidas teriam sido salvas e seriam vocês numa festa dessa, né? Então é isso, pessoal. Continuem seguindo as recomendações cientistas, fiquem em casa se possível, lavem as mãos, e para quem quiser depositar 89 mil na minha conta, vende DM que eu tô precisando.